Pois bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre coordenadas polares, tá? Vou desligar minha câmera para ficar só a apresentação, que eu acho que a internet está um pouco ruim, então é facilitar a gravação, tá? Pois bem, o que a gente vai falar hoje é sobre coordenadas polares, tá certo? E primeiro eu vou falar algumas coisas que faltaram no vídeo anterior, que são algumas propriedades propriedades da integral dupla, tá certo? Então, de fato, eu acho que algumas delas eu já falei em outra ocasião, mas vou repetir para completar, que é o seguinte. Primeiro, a integral dupla, uma soma de funções, né? F, cada uma depende de x, y, né? Não estou escrevendo só para não carregar a notação, certo? dA é igual a integral dupla da soma de funções é a soma das integrais duplas, tá? Para a região ômega de f dA mais integral dupla ômega de g dA, certo? A integral dupla são análogas a propriedades da integral, né, de uma variável, né, integral simples. Né? C é uma constante, F é uma função, isso aqui é a mesma coisa que C é a constante vezes F dA vezes a integral, certo? Outra propriedade é que se F maior ou igual que G, né, se a função F maior ou igual que G em todo ponto da região ômega, então a integral dupla de f dA é maior ou igual que a integral dupla sobre ômega de g dA. Ok? A desigualdade persiste, né? E por fim, isso alguns exercícios vocês vão ver tem essas propriedades que pede essa propriedade é que de fato que se você calcular a integral dupla sobre uma região da função constante igual a 1, isso nada mais é que a área da região ômega. Ok? Então, em alguns exercícios, vocês vão ver que, olha, calcule a área de tal região usando a integral dupla. Isso quer dizer calcular a integral dupla da função constante igual a 1 sobre essa região. Ok? Pois bem, então, essas são as propriedades que eu queria mencionar, que eu acho que alguma delas eu havia mencionado, mas talvez essa última não, ou as duas últimas, e vamos fazer mais, vamos então agora para coordenadas polares, que é o assunto do vídeo de hoje. Coordenadas polares. O que é que são coordenadas polares? São nada mais, bom, as coordenadas que a gente está acostumado a usar, coordenadas. São as coordenadas chamadas cartesianas. Tá certo? As usuais x, y, que a gente está acostumado a usar no plano cartesiano. X, y. Ok? Pois bem. E o ponto nada mais é que, se você tiver um ponto aqui, xy, ele, xy, o ponto x, aqui é o eixo x, e o eixo y, e aqui um ponto xy em particular. Devia ser uma reta, mas sou ruim de desenho, certo?
Esse ponto aqui, o ponto XY, ele pode ser... Você, dando as coordenadas XY, você determina completamente onde está esse ponto. Outra maneira de determinar essas coordenadas, isso aqui são... determinar onde o ponto se encontra, é se eu der, veja só, a distância desse ponto à origem, certo? Se eu der essa distância desse ponto à origem, eu passei uma retinha aqui, mas ficou meio ruim, mas se eu der a distância desse ponto à origem, eu vou chamar de R. Quer dizer, se eu der essa distância desse ponto à origem, o que é que eu faço? Eu estou dizendo que ela está... Se eu disser, olha, esse ponto está a uma determinada distância R da origem, eu estou dizendo que ele está sobre uma circunferência de raio R. Ele pode estar em qualquer lugar da circunferência em raio R. Se eu der essa distância, eu determino onde está, né, em qual circunferência esse ponto está. E aí, além disso, se eu der esse ângulo que esse raio forma, eu vou chamar de θ, com o eixo X, eu determino completamente esse ponto em questão, onde está no plano. Por exemplo, deixa eu só desenhar aqui. Se eu disser, olha, em coordenadas cartesianas, aqui está, plano cartesiano, XY, e se eu disser, olha, me diga onde está o ponto que em coordenadas polares tem as determinadas coordenadas, R, θ, igual a, sei lá, 1 e π sobre 4. Tá? Onde é que está esse ponto? Esse ponto está a uma distância 1 da origem e a uma distância 1 da origem e a um ângulo π sobre 4 aqui. Esse ponto é aqui, onde essa distância aqui, esse R, a distância desse ponto à origem é igual a 1. Isso determina completamente esse ponto. Tá certo? Por exemplo, se eu disser, olha, me diga onde está o ponto, deixa eu desenhar maior aqui para... Diga onde está o ponto... Está o ponto, digamos, com coordenadas R, θ, polares, iguais a 2 π. Dizer que a coordenada são 2π, estou dizendo que a distância do ponto à origem é 2, portanto, ela está sobre um disco, circunferência aqui de raio 2, tá certo? E o ângulo, né, do raio, desse raio, né, que você liga da origem ao ponto em questão, com o eixo X é π. Portanto, esse ângulo é π, portanto, esse ponto está aqui. A uma distância de 2, essa distância aqui, R, igual a 2, é a distância desse ponto à origem, tá? E o ângulo aqui é π, que é tá certo? Então é isso. Tá? Então, qualquer ponto do plano cartesiano é completamente determinado por essas duas coordenadas. Por isso são chamadas outro sistema de coordenadas, chamado de coordenadas polares. Mais um teste. Por exemplo, se a gente fizer R, θ, qual é o ponto de coordenadas R, θ igual a 1, de novo, está sobre o raio 1, e, digamos, 3π sobre 2. Agora, você está a distância 1, seria metade dessa distância, mas o ângulo é só 3π sobre 2. Então, é π mais π sobre 2. Certo? Então, você está aqui, ó, a distância é 1, só que aí o ângulo vai ser π, até mais π sobre 2, 3π sobre 2. Então, aqui é o ponto, né? O R, a distância aqui é 1, e o ângulo é 3π sobre 2. Aqui está esse ponto. Tá certo? Analogamente, fazer em outra cor, vermelho.
Quem é o ponto com coordenadas R e, digamos, e π, sei lá, 3π sobre 4, coordenadas com, né, vamos dizer de novo, 2, só que aqui, desculpa, aqui é 2 e 3π sobre 4. Deixa eu apagar isso aqui. Seria a θ, né? Vou escrever θ. Quem é? A distância do ponto à origem é o R, dá 2, esse mesmo 2, só que aqui o ângulo vai ser só 3π sobre 4. 3π sobre 4, que é π sobre 4 é aqui, 2π sobre 4 é π sobre 2, aqui, e depois mais π sobre 4, que seria aqui, portanto, a distância seria 2, né? Tem que estar exatamente sobre esse mesmo círculo aqui de raio 2, né? A distância é 2 também, e o ângulo, né, aqui seria 3π sobre 4. Aqui está. Ok? Então, dessa maneira, você representa qualquer ponto que você queira no plano cartesiano. Pois bem, e essas coordenadas facilitam para calcular alguns integrais. São difíceis, às vezes, em coordenadas cartesianas. Tá certo? Por exemplo, né? Aí, antes de mostrar a integral, mas vamos botar aqui mais, limpar aqui de fundo. Deixa eu voltar para preto. Pois bem, vamos, por exemplo, nesse livro aí do Stuart, né, ele chama retângulo em coordenadas polares, mas nada mais é que o seguinte: o que é agora em coordenadas polares? Se você disser, olha, considere a região ômega igual às regiões, agora estou olhando coordenadas polares, tá? Dos R, θ, à esquerda. O R está entre... R tem que ser sempre positivo, lembra? Que é a distância, ou zero no caso da origem, né? Mas é a distância de um ponto à origem. Então é sempre positivo, ou no pior dos casos, zero, que é... E aí, quando for zero, é exatamente a origem, esse ponto. Então, está aqui, R θ, com A menor ou igual que R, menor ou igual que B. Esses dois são números positivos, tá certo? A e B são positivos, certo? E θ entre, digamos, alfa e beta. Θ. Quem é essa região? Essa região nada mais é, ó, que região assim. Veja só o que é que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aqui você tem uma região, aqui está X, e aqui está Y. Estou dizendo que eu tenho uma região que a distância de todos os pontos que tem distância para a origem entre A e B. Então está aqui, eu pego o círculo, entre uma parte do círculo, entre um raio, né? Esse primeiro raio aqui, digamos, raio igual a A, essa distância aqui, igual a A. Essa outra distância aqui, eu pego a outra distância igual a R igual a B, fazer assim, só para não botar aqui em cima, podia ser aqui também, mas daqui. Então, se eu olhar essa circunferência aqui de raio A e outra circunferência de raio B, deixa eu botar B aqui, deixa eu apagar essa pontinha então que sobrou. Ok? Tá certo? Todos os pontos que estão entre essas duas circunferências e o ângulo está entre alfa e beta. Então, se esse ângulo for alfa e esse for beta, né? Então é exatamente essa região que eu vou marcar aqui de azul, digamos. É aqui. Essa região, incluindo, nesse caso, a fronteira, né? Incluindo a fronteira. Total maior ou igual, incluindo essa fronteira.
Certo? Então, essa aqui é exatamente a região ômega. Ok? Pois bem, tendo isso em mente, vamos ver qual é a fórmula para calcular a integral em uma região desse tipo. Integral em coordenadas polares, né? Tendo isso em mente, a fórmula é a seguinte. Vou até escrever assim, mudança. Esse é um caso particular do teorema geral de mudança de variáveis, para coordenadas polares. Tá certo? E é o seguinte, se f é contínuo em uma região, um retângulo desse, retângulo polar, né, da maneira que eu desenhei ali, quer dizer, 0 menor ou igual que A, menor ou igual que R, menor ou igual que B, e o θ, o ângulo θ está entre alfa e beta, só um momento, entre alfa e beta, aqui, alfa menor ou igual que θ menor ou igual que beta. Nesse caso aqui, eu quero que a diferença, para tudo funcionar bem, a diferença entre beta e alfa, né, para não dar mais de uma volta, entre beta e alfa seja menor ou igual que 2π. Ok? 2π. Se f é contínua, aqui nesse retângulo polar, como eu chamei, então a integral dupla de f, xy. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu vou falar. Deixa eu escrever logo a fórmula para vocês, para ficar mais claro porque, pelo menos porque os x e y são assim substituídos. Tá? Integral dupla de f de xy dA é igual a integral dupla, né? E agora eu já vou botar os limites aqui. Então, será o θ entre alfa e beta, que é nessa região, o R entre A e B, tá? F, onde era X, fica R vezes cosseno θ, onde era Y, fica R vezes seno θ, que é seno, seno θ, seno θ, multiplicado por R dr dθ. Tá certo? E essa é a fórmula de mudanças para mudança de variáveis para coordenadas polares. Importante, de onde vem essa coisa de substituir x por r cosseno θ, x por r seno θ? Isso aqui é simples de ver. Vou colocar aqui, claro. É simples de ver, tá, pessoal? Ó, simplesmente isso aqui, ó. Simplesmente do triângulo retângulo. Trigonometria, triângulo retângulo aqui. Só um momento. Só um momento. Deixa eu tentar aqui fazer uma linha reta melhor, né? Uma retazinha. Menos ruim. Porque simplesmente dessa trigonometria, triângulo retângulo. Olha só. Aqui eu tenho um raio. E está o ponto XY. Certo? X. Y. Tá? Aqui o raio. Tá? E aqui o ângulo θ. Tá certo? Vamos olhar para esse triângulo retângulo aqui. É o seguinte triângulo, esse aqui, ó. Tá certo? Quem é essa distância aqui? Essa distância aqui é x.
Mas aqui, olhando para esse triângulo retângulo, é x, aqui é um triângulo retângulo, né, que é 90 graus. Essa distância também é R cosseno θ. Porque o cosseno θ é o cateto adjacente x dividido por R. Tá certo? E essa distância aqui, ó, é y, por um lado. Por outro lado, pelo triângulo retângulo, isso aqui nada mais é que R seno θ. Por quê? Porque o seno θ é y sobre a hipotenusa, que é R. Ok? Então, essa mudança aqui, que aqui está, é exatamente reflete isso. X é R cosseno θ, que é o X. Y é R seno θ. Tá? E aí você tem um fator que você não pode esquecer, que é o fator R. Vocês podem dar uma lida no livro, que ele argumenta, faz um... acho que não vale a pena fazer aqui, mas argumenta porque, em geral, porque deve aparecer esse fator R, né? Basicamente com argumentos geométricos. Mas isso é um caso particular de um teorema geral chamado teorema de mudança de variáveis, tá certo? Que eu não vou falar aqui. Mas o que importa é que vocês saibam fazer a mudança de variáveis. Nesse ponto agora, que vocês saibam fazer a mudança de variáveis para coordenadas polares. Tá ok? Então, mas é importante que vocês, é importantíssimo que vocês, por exemplo, não esqueçam, vocês não esqueçam esse fator extra R quando forem calcular integrais em coordenadas polares, usando coordenadas polares, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer, tá aqui a expressão, vamos fazer um exemplo, tá? Vou fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo. Vou fazer no próximo frame aqui. Não sei se eu preciso linha mesmo, para ver se eu escrevo mais ou menos. Maior. Pois bem, exemplo. Calcular a integral dupla de 3x mais y e a. Onde ômega, a região ômega, é a metade superior do disco com centro aqui às vezes eu quero escrever N, escrevo M, por alguma razão aqui nessa mesa digitaliza centro, com centro na origem, e raio 1. Usando coordenadas polares, tá certo? Pois bem, como é que a gente faz isso? Usando coordenadas polares, você tem que descrever essa região primeiro em coordenadas polares. O que é essa região em coordenadas polares? Olha só, a metade superior do disco, centro na origem, raio 1. Vou fazer ela aqui. Centro na origem, raio 1. Aqui. Tá. Centro na origem, raio 1. X, Y. Então, aqui o disco, centro com raio 1, centro na origem. Deveria ser bem simétrico, mas tá certo? Em raio 1, centro na origem. Tá certo? Em menos 1. E em coordenadas polares, quem é isso? Basta que você faça o raio. Né? O raio. É o disco todo, né? Não é, você quer toda essa parte aqui. Né? Todo esse disco. Então, você tem que fazer o quê? O raio variar de 0 até 1, que é a fronteira, e fazer o ângulo variar de 0 até π. Tá certo? Então, essa região ômega, aqui em coordenadas polares, é
os R, θ, tais que o R varia entre 0, né, desde a origem aqui, até 1, e o θ varia de 0 até π. Descrita a região, basta utilizar a expressão que aqui eu coloquei. Tá certo? Então, a integral de f sobre essa região nada mais é que essa integral aqui. Então, vamos lá. Tá de novo. Então, aqui. A integral. Agora, então, quem era? Integral sobre ômega de f, a função quem é? 3x mais y, né? 3x mais y dA é igual a. Pois bem, agora vai ser a região quem é? Vai ser o θ vai variar de 0 a π. 0 a π. A última integração vou colocar em θ. O R vai variar de 0 a 1. 0 a 1. Tá certo? A função é 3x mais y, mas aí x é quem é? X passa a ser R cosseno θ. E y passa a ser R seno θ. Vezes aquele fator extra de R, tá certo? E agora dr dθ. E agora é só integrar usando integrais iteradas. Ok? Como é que a gente faz isso? Bom, aí basta só integrar, né? Então, primeiro, isso aqui é integral de 0 a π, multiplicar logo por R tudo, integral de 0 a 1, multiplicar esse R por cada termo aqui, dá 3, R quadrado, cosseno θ, mais R quadrado, seno θ. A primeira integral vai ser com respeito a R, a segunda com respeito a θ. Isso aqui é, portanto. Então, vamos primeiro integrar com respeito a R. Primitiva com respeito a R. Nessa primeira integral, né, essa aqui, integral de 0 a 1, é com respeito a R, portanto, o θ é constante. Então, primitiva de 3R ao quadrado com respeito a R, R ao cubo. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 até π, de quem? De R ao cubo, cosseno θ, R ao cubo, cosseno θ, mais integral com respeito a R, de R ao quadrado seno θ, R ao cubo sobre 3, R ao cubo sobre 3 vezes seno θ. Agora, essa como é a primitiva com respeito a R, eu vou fazer R igual a 1, depois subtraído o valor de R igual a 0, dθ. E aqui depois eu vou integrar com respeito a θ, esse é o resultado. Pois bem, isso aqui vai dar o quê? Integral de 0 até π, de, quando R igual a 1, isso aqui é cosseno θ. Quando R igual a 1, esse termo é seno θ, 1/3 de seno θ, seno θ sobre 3. Quando R igual a 0, esse termo é 0, esse termo é 0. Portanto, o que resta é apenas isso. E agora a gente tem que fazer essa integral de uma variável com respeito a θ. Primitiva, agora do cosseno é o seno. Primitiva do seno é menos cosseno sobre 3. Isso aqui vai ser avaliado em θ igual a π. Depois eu vou subtrair desse valor o valor dessa expressão em θ igual a 0. Quem é isso aqui? Isso aqui é agora seno de π menos cosseno π sobre 3. Isso aqui fica seno de π menos cosseno π sobre 3. Certo? Substituir aqui θ igual a π. Menos o valor dessa expressão no zero, que é seno 0 menos seno 0 mais cosseno 0 sobre 3.
Isso aqui é seno de π é igual a zero, seno de zero é igual a zero, cosseno de π é menos 1, com menos então dá 1/3, mais 1/3, e cosseno de zero é 1, aqui, portanto, mais 1/3. Por fim, essa integral original é igual a 2/3. Esse é o resultado dessa integral que queríamos calcular. Ok? E essa é a maneira de usar coordenadas polares para calcular integrais duplas. Ok? Até a próxima.